Você pode aplaudir ao Senhor? Amém, amém. Olá, Ilan. Boa noite. Amém. Muito feliz de estar com vocês aqui no nosso meio de semana, né? Estamos falando sobre Isaías, o estudo incrível que estão acompanhando na nossa leitura diária. E eu quero me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Cristiane, mas todos me chamam de Cris, ok? Eu sou uma das líderes aqui do Ministério Ilan, e é um prazer imenso poder compartilhar uma porção da palavra de Deus com vocês nessa hora, ok? Nós estamos estudando o livro de Isaías, que estamos também na nossa série, né, na nossa leitura anual. Estamos aí lendo Isaías, e é incrível nós podermos estar lendo, e no meio da semana nós podemos estar aqui aprendendo um pouco mais juntos. Um livro tão incrível, tão extraordinário. Então, se você ainda não está na nossa leitura diária, te convido a entrar conosco. Está lá no aplicativo da Ilan. Se você não tem o aplicativo ainda, baixa esse aplicativo. Está lá a leitura diária. Está também lá na bio do nosso Instagram. Então, é só você clicar lá e ver aonde nós estamos. É muito bom. Jesus, ele vai dizer o seguinte, que o povo, ele vai ser liberto através de conhecer a verdade. Quanto mais nós tivermos conhecimento da verdade, mais nós somos libertos das artimanhas do inimigo. E não nos deixamos ser enganados, porque quando nós conhecemos a verdade, nós não somos enganados, amém? Então, é muito bom estar estudando esse livro. E nós estamos já na terceira semana. A primeira semana, na quinta-feira retrasada, nós falamos sobre a chamada de Isaías. Quem era Isaías? Isaías foi um dos profetas maiores. Quer dizer, na verdade, o livro de Isaías é o maior livro profético que tem. E ele foi chamado profeta messiânico, porque ele profetizou acerca de Jesus muito mais do que todos os outros profetas. Ele viveu aproximadamente 700 anos antes de Cristo. E até hoje, ainda existem profecias no livro de Isaías que ainda vão se cumprir. Como ele fala acerca da volta de Cristo, sobre os juízos das nações, e a gente vê que a relevância que esse livro tem. A Bíblia vai dizer, em Isaías, do primeiro capítulo até o capítulo 5, ele começa ali o seu ministério, né, gerando sentença sobre as nações. Ele falando, ai de mim, ai das nações, mas ele começa ali falando de uma forma um tanto quanto agressiva e sem misericórdia. E o nome Isaías quer dizer o Senhor salva. Ele não estava fazendo jus ao seu nome. E de repente a gente pega essa história e começa a ver que ele estava ali dizendo, olha, ai. Quando a Bíblia fala a palavra ai, a Bíblia está dizendo uma palavra de juízo, uma palavra de sentença, sabe? Ai daqueles, ai de vós. Jesus vai falar isso muito no Novo Testamento, mas quando ele chega no capítulo 6, a Bíblia vai dizer que ele tem uma visão extraordinária. Ele vê os céus abertos, e ali ele vê a majestade santa do Senhor. Aonde tinham 100 anjos chamados serafins, que estavam diante de Deus com as suas asas, gritando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E de repente, Isaías vendo a resplandecer da glória do Senhor, a Bíblia vai dizer que ele olha para a sua própria miséria e diz, ai de mim, que sou homem de impuros lábios e habito num povo de impuros lábios também. E a Bíblia vai dizer que o Senhor manda que um anjo pegue a brasa tirada da ponta do altar e toca nos lábios de Isaías. E aí ele começa a ser o quê? Purificado. E através desse ato, a Bíblia vai dizer que ele começa ali a entender que existia um chamado. E quando Deus diz para ele, a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Isaías diz, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Através desse ato, começa ali um grande ministério na vida de Isaías, uma chamada incrivelmente profética. Porque até então, Isaías vivia no palácio, e ele vai dizer que no ano que o rei Uzias morreu, alguns historiadores vão dizer que Isaías era morador do palácio e era sobrinho de Uzias. Não temos uma comprovação, a Bíblia não fala, mas eles vão dizer que ele era de uma linhagem real. E ele era filho de um homem de linhagem real também. Isaías se casa com uma mulher que também era profetisa, tem 2 filhos e coloca o nome dos seus filhos de juízo e de sentença.
que eu não vou falar a palavra hebraica, que é um nome bem complicado, mas os significados é juízo, sentença e restauração de Israel. É tudo que ele vem profetizando ao longo da sua vida. O ministério de Isaías durou aproximadamente 60 anos. Ele profetizou durante 60 anos, principalmente no reino de Judá. Eu falei isso aqui semana passada, que existiu uma ruptura logo após a morte de Salomão. O reino é dividido. Existiam 12 tribos, e com essa divisão, somente 10 tribos ficam em Israel, e 2 tribos se tornam o reino do sul. E aí essas 2 tribos, onde está Judá e Jerusalém, é onde Isaías vai viver. E ele vai ali profetizar durante 60 anos, justamente naquela localidade, no Reino do Sul. E no Reino do Norte existiam outros profetas que profetizavam, e era contemporâneo de Isaías, como Miqueias, como Oséias, como Obadias. Mas isso, aí já é outros livros que a gente vai continuar lendo na nossa leitura diária. Amém? Amém ou não amém? E Isaías começa o seu ministério e começa a profetizar. E ele vai profetizar sobre a vinda de Cristo, ele vai profetizar sobre juízo, que nós falamos semana passada, em Isaías 14. Ele fala sobre a queda do diabo, a queda de Satanás, e ali ele fala também da restauração. Mas no capítulo que nós vamos falar nessa hora é o capítulo 36. E eu queria que você colocasse aí para mim o capítulo 36, versículo 1, que vai dizer o seguinte: no 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. Começa o livro de Isaías, no capítulo 36, falando sobre um acontecimento. E esse mesmo acontecimento é relatado em outros 2 livros a mais, em 2 Reis, capítulo 18, e no livro de Crônicas, também no capítulo 18, no 2º livro de Crônicas. E é relatado que aconteceu algo que mexeu com a estrutura de Judá. Quando eu falei aqui que o reino de Judá ele era separado, juntamente com Jerusalém, era o reino do sul. E ali, quem reinava era o rei Ezequias. Quem era Ezequias? Ezequias foi um rei que reinou durante 29 anos em Judá, e ele era filho de Acás. E diz a Bíblia que o seu pai era extremamente mau. Um homem extremamente perverso, que corrompeu a cidade, corrompeu os altares, fechou o templo. Ele cessou a adoração ao único Deus verdadeiro. Mas a Bíblia diz que quando Ezequias assume o trono, quando Ezequias assume o reinado, ele passa a fazer diferente de seu pai. A Bíblia diz que ele restaura o templo. Abre as suas portas, restaura a adoração verdadeira ao Deus de Israel. Ele vai nos bosques e quebra os altares aonde já havia sido levantado para adorar a outros deuses, porque a nação de Judá havia se corrompido. Mas a Bíblia diz que ele diz: olha, não quero isso no nosso meio, existe somente um Deus verdadeiro, e esse é o Deus de Israel, o Deus vivo. E ele restaura essa adoração. A Bíblia vai dizer que ele começa a trazer novamente o povo para o centro da vontade de Deus. E com essa atitude, ele acaba levantando os olhares de Senaqueribe. Esse rei, quem era Senaqueribe? Era o rei da Assíria. Ele havia feito um tratado com o pai de Ezequias, aonde ele disse: olha, não vou te atacar, né? Você também não me ataca, a gente vive um tratado de paz. Só que Senaqueribe ele começa a ganhar várias cidades, e ele está reinando, e ele está conquistando, e diz a Bíblia que ele já tinha conquistado cerca de 46 a 47 cidades, já tinha feito mais de 200 mil pessoas cativas. E ele está olhando em volta tudo que ele tem conquistado, e ele olha para Judá e diz: opa, alguma coisa mudou. Eles não estão adorando mais o mesmo Deus que nós. Alguma coisa mudou. Ezequias já não está mais do mesmo lado que nós. Então não há mais tratado de paz. Vamos atacar Judá. E aí a história vai dizer, como nós lemos no primeiro versículo, que ele sitia a cidade. Todas as entradas da cidade, Ezequias manda o seu exército e cerca. Não existia como sair e nem como entrar na cidade de Judá. Ele cerca o poço de Siloé que Ezequias tinha construído. E eles não tinham nem mesmo como pegar água.
E ele toma conta de todas as saídas, e não tinha como o povo plantar, colher, e nem mesmo fazer coisa alguma. Ele cerca o povo de uma maneira que é onde Ezequias se vê acuado. E ainda para completar, ele manda mensageiros amedrontar o povo. Eu quero ler com vocês no capítulo 36, a partir do versículo 2. Que vai dizer o seguinte: então o rei da Síria enviou a Laquis ao rei Ezequias em Jerusalém, seu comandante com um grande exército. Quando o comandante parou no aqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavadeiro, o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, secretário de Sebina, e arquitivista real de Joá, filho de Asaf, foram ao encontro dele. E o comandante do campo falou: diga a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, em quem você está baseando a sua confiança? Você diz que tem estratégia de força militar, mas são só palavras vãs. Em quem você confia para se rebelar contra mim? Ezequias, ele tinha tomado uma postura de restaurar o altar e de quebrar a aliança com os deuses pagãos. E ele faz isso de uma maneira onde ele glorifica a Deus, mas de uma certa forma ele compra uma briga com Senaqueribe. E Senaqueribe está dizendo: quem você pensa que você é? Por que você está confiando? Em quem você está confiando? E aí ele continua a afronta e diz: pois veja agora, no capítulo, versículo 6, você está confiando no Egito, aquela cana esmagada, que fura a mão de quem nele se apoia? Assim é o faraó, o rei do Egito, para todos que dele dependem. E se você me disser: no Senhor nosso Deus confiamos, não são deles os altares, os altos e os altares que Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém: vocês devem adorar diante desse altar. Os mensageiros começam a dizer para aquelas pessoas, todo o povo de Israel, eles chegam diante dos muros e começam a dizer: em quem vocês estão confiando? Vocês porventura estão pensando que o teu Deus vai te livrar da mão de Ezequias? Ezequias já tinha derrotado mais de 40 nações. Senaqueribe já tinha derrotado mais de 40 nações. E ele está dizendo: não pense que o teu Deus vai te livrar. Por que vocês estão confiando? E eles começam a dizer isso diante do povo para trazer medo ao povo. E os relatos dos versículos seguintes, a gente não tem como ler tudo nessa noite, mas ela vai dizer o seguinte: as próprias pessoas que trabalhavam para Ezequias diz para eles: olha, para de falar em hebraico, fala em aramaico, porque vocês falando nessa língua vai assustar o povo. O recado não é somente para Ezequias, porque vocês querem amedrontar o povo. Só que eles dizem: não, de maneira nenhuma. Eu vou continuar falando porque eu quero que o povo saiba que o rei Ezequias está confiando num Deus que não tem poder para livrá-los. E eles começam a dizer os feitos que Senaqueribe tinha feito. E ele diz: porventura o Deus do Egito pôde proteger o Egito? Porventura o Deus da Babilônia pôde proteger a Babilônia? Porventura o Deus de todas as outras nações, principalmente do reino do norte, a qual ele já havia tomado as cidades de Samaria? Porque o reino do norte era Israel. Só que a Bíblia vai dizer que eles tinham se corrompido e Deus permitiu Senaqueribe tomar aquela cidade. E ele está dizendo: olha, porventura você não viu o que eu já fiz ao seu redor? Você está atento e de olhos abertos, vendo tudo que está acontecendo ao seu redor? E aí, uma coisa que me chama incrivelmente a atenção é que o povo não responde uma só palavra. No versículo seguinte que nós vamos ler, diz o seguinte, olha, Isaías 36, 18 ao 21. Eles estão dizendo: não deixe que Ezequiel os engane quando diz que o Senhor o livrará. Alguma vez o Deus de qualquer nação livrou a sua terra da mão do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate, de Arpade? Onde estão os deuses de Serfaim? Eles livraram Samaria das nossas mãos, das minhas mãos. Quem dentre todos os deuses dessa nação conseguiu livrar a sua terra, como então o Senhor,
poderá livrar a Jerusalém das minhas mãos. Mas o povo ficou em silêncio. Nada respondeu, porque o rei dera esta ordem, dizendo: não responda. Foi uma atitude extremamente difícil. Nós podemos ver que todas as vezes que o povo se colocava numa situação complicada, principalmente quando o povo estava lá com Moisés no deserto, em todo o tempo, qualquer situação difícil, acabou a água. O povo fazia o quê? Murmurava. Ah, mas acabou a carne. O povo fazia o quê? Reclamava. E a Bíblia vai dizer que em vários relatos o povo está sempre o quê? Reclamando, murmurando e desobedecendo. Mas ao contrário do que nós vemos nos exemplos bíblicos, o povo de Judá, eles não disseram absolutamente nada. Eles obedeceram a ordem de Ezequias, aonde ele disse: não lhes responda. E o que eu quero trazer para vocês nessa hora é uma grande reflexão. Quantos de nós, em situações adversas na nossa vida, não conseguimos ficar calados? Quantos de nós, diante de situações adversas, nos colocamos numa posição de responder quando nos afrontam? Quantos de nós, diante de uma situação difícil, nós começamos a reclamar de Deus? Quantos de nós, diante de uma situação complicada, nós murmuramos? Mas Êxodo 14:14, Deus diz para Moisés: o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. O segredo não está em como nós respondemos. O segredo está em como nós confiamos e nos calamos diante de circunstâncias que vão nos fazer, muitas das vezes, falar algo que vai desagradar a Deus. Porque quando eu abro a minha boca para falar, eu estou dizendo: olha, eu não confio naquilo que Deus disse. Quando eu começo a murmurar, eu estou dizendo: Deus não tem poder para mudar a circunstância e a situação que eu estou vivendo. Quando eu começo a reclamar, eu não tenho como chegar para Deus e depois falar: Senhor, muda a situação, porque eu já estou dizendo com as minhas próprias bocas. O Senhor não muda. O povo, ele parou e não respondeu. E eu quero dizer para vocês que nós tivemos uma série, acho que série passada, o poder das nossas palavras. Muitas das vezes, quando nós falamos coisas que não devemos falar, atraímos situações para nossas vidas que nós não gostaríamos de viver. E quando nós realmente calamos e dominamos a nossa língua e falamos somente na hora certa, nós atraímos a bênção e o favor de Deus, porque quando nós nos calamos, Ele fala por nós. Quando eu me calo e coloco diante dele, ele está dizendo: ei, ela está confiando realmente naquilo que eu posso fazer. Porque a Bíblia vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. E a questão da obediência desse povo levou eles a adquirir uma confiança extraordinária, onde eles não responderam e não reclamaram. Queria contar para vocês uma experiência que eu tive. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, nós morávamos aqui numa garça. E onde a gente morava, a gente tinha um carro. E aonde a gente guardava o nosso carro, passava pelo portão da nossa vizinha. E aí ela alugou a casa, os moradores que vieram tinham carro. Só que na casa dela não tinha garagem, então eles guardavam o carro na rua. Toda vez que eu ia chegar, eu e minha esposa, com as minhas filhas em casa, o carro estava lá, fechando a nossa entrada. E aí a gente ia lá, parava o carro, ia no portão, chamava vizinho. Opa, dá para tirar o carro, para a gente guardar o carro na garagem? E ele saía a primeira vez, da segunda vez, da terceira. Eu falei: gente, não é possível. Ele sabe que a gente vai botar o carro aqui, por que ele fecha justamente o portão da nossa garagem? E teve uma vez que nós chegamos, as minhas 2 filhas estavam dormindo, eu com elas nos braços, e aí Ricardo saiu e foi chamar ele para abrir, ele saiu xingando tudo que foi nome. E a esposa veio atrás xingando também: ah, que absurdo, deixa o carro na rua, meu carro não fica na rua, e começou a falar. E aí, na hora, dá aquela vontade de falar o quê? Ah, para, absurdo o quê?
Eu que tenho garagem, você não tem. Mas na hora o Espírito Santo falou assim, cala. E eu olhei para Ricardo e falei, não vamos responder. Peguei as minhas 2 filhas, guardamos o carro, entramos. E eles continuaram falando, brigando e falando, brigando. E nós entramos. Quando eu entrei em casa, fechei a porta, o sangue fervendo, né, o coração na mão. Falei, Senhor, tem misericórdia. Porque a vontade era falar um monte. Quem me conhece sabe que eu falo pra caramba, né? Difícil controlar a boca. E aí, passou mais ou menos um mês. Eu fui ministrar na igreja de um amigo meu. Fui convidada para ser ministrar naquela igreja. Quando eu estou lá na frente sentada, que eu olho, quem está sentado lá no banco da igreja? A minha vizinha. Na hora, o Espírito Santo falou para mim, se você tivesse respondido ela, se você tivesse batido boca, xingado, feito e acontecido, com que cara você ia estar aqui agora para ministrar a minha palavra? E eu falei, Senhor, muito obrigado por eu ter calado. E naquele dia eu ministrei que na hora do apelo ela voltou para Jesus. E hoje ela serve aqui na igreja com a gente, faz parte do meu GT. Porque quando nós calamos, o nosso Deus fala por nós. Quando nós conseguimos dominar, a Bíblia diz que o homem que domina a sua língua é varão perfeito. Muitas das vezes nós perdemos a bênção porque falamos demais. Porque queremos justificar demais. Fala para o teu irmão aí, ó, fica quietinho, não fala na hora errada não. Fala para ele, sacode. Fica quietinho, não fala não. Sabe? Porque é naquela hora que Deus quer te abençoar e você vai, abre a boca e perde a bênção. Amém? Quantos querem ser abençoados pelo Senhor aí? Eu também quero. E hoje ela tá aí, essa semana mesmo, estava conversando com ela pelo WhatsApp, e vou te dizer, foi uma experiência que hoje, toda vez que eu falo assim, olha, é uma nuvem de testemunha à nossa volta. E a Bíblia diz que eles estão, ó, nos olhando, e muitas das vezes, quando a gente fala alguma coisa, fala, mas não é crente? E a gente perde a bênção. Mas Deus diz que a Bíblia diz que eles não responderam, ok? E aí, eu quero extrair desse texto uma segunda verdade, uma segunda lição, que se encontra no versículo de Isaías 37, versículo 1, coloca aí para mim, meu amigo, que diz assim, o rei Ezequias soube disso, rasgou as suas vestes, vestiu de pano de saco e entrou no templo. Quando Ezequias soube da notícia, soube tudo que estava acontecendo, a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes. Era um sinal de humilhação. Vestiu-se de pano de saco e foi para o templo. A segunda lição que eu extraio desse texto é que, muitas das vezes, nos momentos de aflição das nossas vidas, nós devemos falar sim, mas falar com quem pode resolver. Não adianta eu contar os meus problemas para quem não pode resolver. Não adianta eu querer contar aquilo que está acontecendo com quem não pode me ajudar. Mas Ezequias, a Bíblia diz que ele foi para o templo e se colocou diante de Deus e começou a orar. Quantas das vezes, quando a situação aperta em nossas vidas, a nossa tendência, muitas das vezes, é nos afastar daquele que pode resolver. Ah, eu não vou na igreja. Aconteceu, eu falei, mas eu não vou na igreja hoje, não. Não vou, não. Estou na luta, irmão. A situação está... Não vou, não. Está orando? Não estou, não. É o contrário. Quanto mais a coisa aperta, mais nós devemos estar diante dele. Quanto mais a situação nos afligir, mais nós devemos orar e falar com aquele que pode resolver. Ezequias vai dizer, no versículo seguinte, vai dizer o seguinte, versículo 20, ele se coloca diante do Senhor e diz, agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Senhor e és Deus. Ezequias chega para Deus e fala, olha, Senhor, o Senhor está vendo que esse homem, ele não tem somente nos afrontado, mas ele tem te afrontado. Ele não tem somente falado contra a nossa nação, mas ele está falando contra o Senhor. Porque um dos motivos que levou o rei Senaqueribe querer tomar já em Jerusalém era justamente a atitude que Ezequias teve de restaurar os altares.
de quebrar os altares dos deuses estranhos e servir somente a Deus. A intenção de Senaqueribe não era somente sitiar a cidade, mas provar que o Deus que ele servia era maior do que o Deus de Israel. E aí, Ezequias se coloca diante de Deus e está falando: olha, Senhor, ele não está somente me afrontando, mas ele está te afrontando também. Ezequias coloca diante de Deus a responsabilidade e fala: olha, eu não tenho como lidar contra essa situação. Eu não tenho, o exército dele é muito maior do que o meu. Ele já sitiou uma cidade inteira e eu não tenho como resolver isso. E isso mudou a história. O fato dele não querer resolver com seus próprios braços, o fato dele não querer resolver com as suas próprias mãos, o fato dele confiar e depositar diante daquele que poderia mudar a história, realmente mudou a história e a situação. Nós devemos aprender e entender que tem coisas que não é para nós tentarmos resolver da nossa maneira, mas colocarmos diante daquele que nós sabemos que tem a resposta para todas as coisas. Nós devemos confiar e entender que aquilo que eu não sei, Ele sabe. Aquilo que eu não tenho, Ele tem. Aquilo que eu não posso, Ele pode. Aquilo que eu não vejo, Ele vê. A Bíblia vai dizer que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos e o caminho dele muito melhor do que os meus. Ele vê além daquilo que nós podemos ver. E se hoje você olha para a sua circunstância e não encontra a saída, faça igual o salmista: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O teu socorro vem do Senhor, porque Ele fez o quê? Não somente o céu, mas Ele fez também a terra. Nós precisamos aprender não somente confiar de lábios, porque é muito fácil nós dizermos para Deus: nós confiamos, mas com as nossas atitudes demonstramos ao contrário. Nós dizemos para Deus que nós temos fé e acreditamos, mas na hora da circunstância, nós acabamos tomando atitudes que provam justamente o contrário. Aquela mulher de Sunamita, a mulher de Sunem, a Bíblia vai dizer que quando ela deixa o seu filho morto em cima da cama, e ela vai ao encontro do profeta, no meio do caminho ela encontra Geazi. Geazi era o moço do profeta. E ele chega para ele e diz: vai tudo bem? Aquela mulher estava com o filho morto em cima da cama. Ela estava passando um momento de grande aflição e dificuldade. Mas ela olha para Geazi e fala: Geazi, você não pode resolver o meu problema. E ela fala para Geazi: vai tudo bem. E ele pergunta mais uma vez: como está a sua casa, como está a sua família? E ela responde mais uma vez: vai tudo bem. Mas a Bíblia diz que quando ela chega diante do profeta Eliseu, quando ela chega e vê o profeta, ela se lança aos pés de Eliseu e diz: eu não te pedi coisa alguma, mas o meu filho está morto. E eu creio que o teu Deus pode trazer ele à vida novamente. O que devemos aprender, que não devemos falar aquilo que está acontecendo na nossa vida para qualquer um, mas devemos falar com aquele que pode resolver. Muitas das vezes, nesse ato que você fala, você não fala buscando ajuda, mas querendo desabafar. E essa pessoa talvez não possa te ajudar. Mas eu sei de um Deus, que a Bíblia diz que Isaías mesmo vai dizer que os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Repita comigo: os seus ouvidos não estão agravados para que não possa, e nem as suas mãos escolhidas para que não possa atender. Ele está com seus ouvidos abertos para ouvir a sua oração e o seu clamor. Ele está com seus ouvidos abertos para ouvir aquilo que se passa com você. E Ele tem todo o poder nas suas mãos para mudar essa circunstância. Somente Ele. Porque aquilo que é possível nós fazemos, mas o impossível só Deus faz. E continuando, que esse relógio não para, a Bíblia vai dizer, em Isaías capítulo 37, versículo 21. A terceira lição
é que quando nós clamamos a Deus, Ele nos responde. Fala comigo, quando eu clamo, fala mais forte, quando eu clamo, Deus responde. E aí vem a resposta, vai dizer o seguinte: então Isaías, o profeta, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Israel, ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Eu já estou terminando aqui. Quando o profeta começa a dizer a Ezequias, ele fala o seguinte: olha, eu ouvi a sua oração. E não somente eu ouvi, mas eu vou agir ao seu favor. Ezequias, ele ora. E ele diz, no final da sua oração: Senhor, porventura, tu não podes fazer algo a nosso respeito? E Deus diz para ele: eu posso, porque eu vou fazer. E ele continua nos versículos seguintes, dizendo que ele vai fazer. Amém? Isaías 37, 33 e 34 diz: por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará nessa cidade e não atirará aqui uma flecha sequer. Não virá diante dela como escudo e nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, ele voltará. Aleluia. Não entrará nessa cidade, assim declara o Senhor. Deus diz para Ezequias: olha, não fique preocupado, porque por o mesmo caminho que ele veio, ele vai voltar, e nenhuma flecha ele vai atirar contra você. Sabe por quê? Porque eu sou o Deus que peleja ao seu favor. Quando nós confiamos em Deus e nós oramos e falamos com Ele as nossas necessidades, nós sabemos que Ele é poderoso para mudar a circunstância que vivemos. A Bíblia diz que somente um anjo, naquela mesma noite, Deus enviou apenas um anjo e matou 180.000 soldados do exército da Síria. Apenas um anjo destruiu um exército inteiro. E aí, vai dizer ainda além, que o rei Senaqueribe foge. E ele vai para uma outra cidade. E há uma conspiração dentro da sua própria família. E os seus próprios filhos matam Senaqueribe. Ele morre pela mão da sua própria família. E Deus vai dizer: porque ele não afrontou somente a você, mas ele afrontou a mim. Eu o destruirei. E Deus deu livramento. E a Bíblia diz que houve paz em Judá. Houve um tempo de refrigério e de paz sobre Judá e Jerusalém. E Cris, como isso pode acontecer na minha vida? Talvez você entrou aqui, ou você que está assistindo online, não está vivendo um tempo de paz. Talvez você está passando por momentos e afrontas que fazem com que você muitas das vezes até realmente confie de todo o coração no Deus que te chamou. Porque muitas das vezes as circunstâncias, elas vêm para abalar a nossa fé, para abalar a nossa confiança em Deus. Muitas das vezes ouvimos palavras, ouvimos afrontas que nos tiram a nossa estrutura em Deus. Circunstâncias que nos levam a ter uma vida talvez não tão forte e estruturada na presença dEle. Porque é muito fácil adorar a Deus quando tudo vai bem. É muito fácil chegar aqui, glorificar, levantar as mãos, exaltar, quando a nossa casa está bem, quando a nossa vida está bem, quando não existe nenhum tipo de problema. Mas mais fácil ainda é quando nós pegamos os nossos problemas e colocamos diante daquele que pode resolver. Na situação e na hora difícil, Deus nos convida a confiar nele, a depender única e exclusivamente dele. O profeta Isaías teve uma história marcante na vida de Ezequias. Ele profetizou e disse: olha, porei um anzol no nariz dele, porei um freio na sua boca e farei com que ele fuja de você.
E Deus tem algo para a sua vida nessa hora. Deus tem algo para a sua vida nessa hora. Eu quero profetizar sobre a sua vida que haverá um tempo de paz. Eu quero profetizar que haverá um tempo de bonança dentro da sua casa. Que aquilo que tem te afrontado pelo mesmo caminho que veio, o Senhor vai fazer voltar. Porque a palavra dEle é fiel e ela não volta vazia. Nós cremos e acreditamos que o Deus que livrou Ezequias, Ele está aqui nessa hora, amém? Quantos creem que o Deus de Ezequias está aqui nessa hora? Diz amém. Ele é poderoso para mudar a circunstância. Pode subir o louvor. Ele é poderoso para transformar a situação em que você está vivendo. Primeiro nós devemos nos calar e não murmurar. Nós não devemos reclamar, mas nós devemos falar e orar. Porque Jeremias 33:3 vai dizer: clama a mim e eu te trarei resposta. Anunciei coisas que você não sabe. Aquilo que hoje você não sabe, Deus tem a resposta. Aquilo que hoje você não entende, Ele tem a resposta. Aquilo que hoje talvez você não consiga compreender, Ele é poderoso para trazer a resposta ao teu coração. Quantos precisam de uma resposta de Deus aí, amém? Eu preciso de uma resposta de Deus. E eu quero te convidar a curvar a sua cabeça e fechar os seus olhos. Talvez hoje você chegou aqui e as afrontas e as lutas têm sido tão grandes que você disse: Senhor, eu vou lá porque eu preciso de uma resposta. Eu preciso da sua ajuda, eu preciso do seu socorro. Mas eu quero te dizer que muito mais, além daquilo que Ele pode fazer, é o que Ele já fez por você na cruz do Calvário. Muito mais além daquilo que Ele pode mudar numa circunstância natural e humana, é aquilo que Ele já fez sobrenaturalmente, que é nos garantir a vida eterna e trazer em nós o peso muito mais excelente de glória. Jesus, Ele pagou esse preço na cruz do Calvário. E nessa hora eu quero te convidar, você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que porventura entrou aqui nesse lugar ou está online e nunca reconheceu Jesus como seu único suficiente Salvador, por algum motivo, alguma luta, algum problema, te fez tirar do caminho e falar: olha, não vale talvez a pena você estar servindo a Deus. Como aqueles mensageiros que foram diante do povo dizendo: olha, porventura, por que vocês confiam nesse Deus? Eu quero te dizer, vale a pena confiar nele sim. Aleluia. Porque Ele nunca falhou e nunca falhará. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Ele tem muito mais para você. Se você nessa noite deseja se reconciliar ou aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador, eu quero te convidar a levantar as suas mãos bem alto. Não tenha medo, não tenha medo, não fique amedrontado das afrontas. Você sozinho não vai conseguir. Deus te convida: ei, volta para minha casa, volta para minha presença. Eu vejo uma mão levantada, amém? Aleluia. Se você deseja voltar para Jesus ou se reconciliar com Ele, você está online e deseja reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, coloca aí no chat que nós vamos orar por você. Se tem mais alguém nessa noite que diz: olha, Cris, eu sozinho eu não vou conseguir. Cris, eu sozinho eu não vou conseguir. Eu preciso da ajuda de Deus. Deus está aqui com as suas mãos estendidas dizendo: ei, meu filho e minha filha, eu quero estar contigo. Eu quero mudar a história da sua vida. Eu quero fazer diferente. Eu te chamo, volta para minha casa, volta para os meus caminhos, porque eu quero fazer além. Erga suas mãos bem alto. Oh, aleluia. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa hora. Aleluia. Talvez você diz para mim: Cris, eu estou passando por uma afronta. Eu tenho vivido batalhas da minha vida que eu não vou conseguir resolver e eu não sei como resolver.
Eu tenho vivido situações onde eu tenho sido afrontado e eu preciso da ajuda e da resposta de Deus. Eu preciso da intervenção de Deus. E se você é essa pessoa que precisa da intervenção de Deus, eu quero que você erga suas mãos bem alto, que nós vamos orar pela sua vida. Erga bem alto com fé. Declare, porque somente Ele, por Ele que nós estamos aqui. E Ele pode, porque Ele, quando opera, ninguém pode impedir o seu agir. Ele quer e pode mudar a circunstância. Ele quer e pode mudar essa situação. E nós vamos louvar. E eu quero te convidar a clamar e a colocar diante dEle e dizer: Senhor, eu preciso da sua resposta. Senhor, eu preciso do seu agir. Deus, eu preciso da sua intervenção. Senhor, eu não entrei aqui por um acaso, mas eu creio que o mesmo Deus de Ezequias está aqui para mudar a história e o quadro da minha vida. Ele é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que você pode imaginar. Erga suas mãos e adore, fale com Ele, coloque diante dEle. Eu vou construir e eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundar. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser, eu vou construir e eu vou construir e minha vida em Ti. Tu és, eu vou confiar e eu vou confiar e somente em Ti. E não vou ser santo, e santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, se abre e mostra quem Tu és e enche o meu coração desse amor. Santo, santo e santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor. Querido, ainda com seus olhos fechados, ainda com seus olhos fechados, engrandeça o nome do Senhor Jesus aonde você estiver. Aleluia. Demonstre com a sua palavra e com o seu coração a sua gratidão e a sua confiança para com Ele. E nessa noite, em confiar no poder de Deus, pessoas decidiram se reconciliar e aceitá-lo como seu Salvador e Libertador. Eu queria te convidar, ainda de olhos fechados, a levantar a sua voz e repetir essa oração com ousadia. Diga assim comigo: Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. Entre em minha vida, transforma a minha vida. Eu te aceito como meu suficiente Salvador e Libertador. Deus, nessa noite eu intercedo pela Tua igreja. Ó Deus, que o Senhor possa dar uma unção de ousadia, autoridade e confiança. Ó Deus, em alguns momentos nós olhamos para os fatores humanos e por meio dos fatores humanos nós chegamos à seguinte conclusão: não vai dar errado, não vou conseguir,
eu não vou atingir, eu não posso. Ó Deus, que hoje esse espírito maligno possa cair, possa ser quebrado, ó Deus, e possa dar os olhos aos olhos da fé, possa dar a visão aos olhos da fé. Eu declaro sobre homens e mulheres aqui, ó Deus, enxergando pela visão espiritual, aonde no mundo não dá. Hoje o Espírito Santo testifica no coração de cada um de nós: vai dar sim. O Espírito Santo testifica no seu coração: eu posso. O Espírito Santo testifica no seu coração: você vai conseguir. Tome posse dessa palavra, querido. Tome posse disso. Engrandeça o nome do Senhor Jesus e declare: eu confio em Ti. Nós confiamos em Ti. Nós confiamos. Eu vou construir minha vida. Declara: Tu és o nosso fundamento. Tu és meu fundamento. E eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser santo e santo és incomparável. Você pode levantar as suas mãos, a sua voz e declarar: Tu és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Santo e santo és incomparável. Se abre os meus olhos e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Somente você que foi abençoado por essa palavra, você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus com toda a sua força. Se é uma palavra de gratidão ao teu coração, diga a Ele. Se é uma palavra de exaltação na sua boca, diga a Ele. Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, amém? Todas as quartas e quintas-feiras aqui na Elan CG, nós temos esse culto de estudo bíblico. Então venha pronto para ter bastante conteúdo, para aprender, bastante fatos históricos. E eu creio que por meio de cada vírgula da Escritura, por meio de cada palavra da Escritura, a sua vida será edificada, amém? Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, deixa eu orar pela sua vida. Deus, obrigado por esse momento em Tua presença. Obrigado, Deus, por um estudo que nos edifica e nos leva a confiar em Ti, assim como a palavra já diz, ó Deus, alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós baseamos a nossa confiança, a nossa força, a nossa convicção num Cristo ressurreto. Ó Deus, que o Senhor possa sempre trazer isso ao nosso coração. A nossa confiança não está na dificuldade do mundo. Nossa confiança está num Deus que não há nada difícil para Ele. É nisso que o nosso coração, a nossa mente e a nossa confiança se baseiam. Ó Deus, que o Senhor dê uma semana tremendamente abençoada para cada homem e mulher que entraram aqui. Nós temos total convicção de que o Senhor não nos trouxe aqui à toa. Ó Deus, e arde uma chama no nosso coração, uma sede, uma fome por mais de Ti, uma sede, uma fome pela Tua palavra, uma sede, uma fome por aquilo, ó Deus, que o Senhor nos permite ter, a Tua palavra, que o Senhor nos permite chegar ao nosso coração, chegar à nossa mente, e que nós já estejamos aqui sonhando com a semana que vem, nós já estejamos aqui sonhando, ó Deus, com os próximos capítulos, com aquilo que o Senhor vai ministrar no nosso coração, aquilo que o Senhor vai ministrar na nossa casa, aquilo que o Senhor vai ministrar na nossa mente, ó Deus, e que no final de tudo, o Teu nome possa ser engrandecido, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito sejam conosco até que Ele venha. Se você recebe isso, aplauda o nome do Senhor Jesus com toda a sua força. Aleluia, nós chamamos. Vai em paz, querido.
Glória a Deus, meus queridos, que culto maravilhoso. Olha, estou assim, coração cheio de júbilo, transbordando de alegria pelo aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Sou o Paulo, pastor do Campus Online, e quero dizer que é uma alegria imensa te receber aqui, é um prazer poder estar caminhando com você. Nós queremos pastorear a sua vida e quero que você venha fazer parte dessa família espiritual, para que você possa conhecer novos irmãos e amigos. Por isso, seja através das nossas mídias sociais, do Facebook, do YouTube ou do nosso site, venha não apenas nos acompanhando, mas participe nos comentários escrevendo novo aqui, pedido de oração ou qualquer dúvida ou esclarecimento. E você também tem um canal muito especial, o nosso WhatsApp, o 21 966 35 8309, está escrito aqui embaixo. Quero também compartilhar com vocês algo que foi maravilhoso que aconteceu nesse último sábado, dia 10. Foi o Serve Day 21, onde todos os campos da ILAM estiveram participando ativamente. E o Campus Online também participou do Serve Day. Levantamos uma oferta e uma contribuição maravilhosa e generosa. E o Campus Online participou desse Serve Day. Pela primeira vez, o Campus Online participando dessa grande confraternização, desse grande dia de servir a nossa comunidade e a sociedade. Vem ser ILAM com a gente, amando Deus, amando você, ILAM.